A paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs que vão estar ouvindo e vendo esse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de gravar esse vídeo para vocês. Então, eu já peço, em nome de Jesus, que você possa se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, que você possa deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E quando você se inscrever, você ativa aquele sininho que vai aparecer para você na opção todos. E aí você não vai perder nenhum conteúdo quando eu postar os vídeos no meu canal. Então vamos lá. Chegou nas minhas mãos este livro com o tema Vitória no Deserto, de John Bevere. É um livro maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Então vamos começar pelo primeiro capítulo, que tem como tema Temporada no Deserto. Você se lembra de quando, em completa frustração, apenas balbuciava o seu nome e sua presença imediatamente se manifestava? Mas agora, no deserto, você grita: Deus, onde estás? Lá em Jó, no capítulo 23, versículo 8 e 9, diz: Eis que me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Não é assim mesmo que você chora? Você almeja ouvir a voz e tudo que você consegue é ouvir apenas um grande silêncio. Você ora e sua oração não passa do teto. Completamente frustrado, você se lembra de quando, em completa frustração, apenas balbuciava o nome de Deus e sua presença imediatamente se manifestava. Mas agora, no deserto, você grita: Deus, onde estás? E como Jó olha para todos os lados procurando Deus e não percebe, você nem enxerga o que Deus tem feito a seu favor. Quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, bem-vindo ao deserto. Fique sabendo, no entanto, que você não está sozinho, mas em boa companhia. Você anda por onde andou Moisés, o mesmo Moisés, criado como um príncipe no palácio de Faraó, o Moisés que tinha uma visão de libertação do seu povo da escravidão do Egito, aquele Moisés que pastoreou umas poucas ovelhas num canto isolado do deserto durante 40 anos. Você tem a companhia de José. José, o preferido do papai. José, como sonhos de liderança e conquista. José, ainda jovem, jogado numa cisterna e depois vendido como escravo por seus irmãos. José, apodrecendo na fetida prisão de Faraó. Você está sendo sentado ao lado de Jó, o homem descrito pelas Escrituras, o maior de todos do Oriente. Jó que perdeu tudo, bens, filhos, saúde e o apoio da esposa. Contudo, o mais importante é que você estará acompanhado do Filho de Deus, Jesus, que depois de receber do Pai o testemunho de que era seu filho, após receber o Espírito Santo, foi para o deserto enfrentar as forças das trevas. A lista de viajantes do deserto ela é extensa, pois o deserto é o lugar onde passa todo filho de Deus. Gostaria de evitá-lo,
procurando um atalho ou desvio, mas eles não existem. A rota da terra prometida passa inevitavelmente pelo deserto, e a terra não poderá ser conquistada se não atravessarmos. Se quisermos entrar na terra prometida, precisamos entender o tempo em que vivemos. Conhecendo os tempos, né? Então, aqui em 1 Crônica, no capítulo 12, o versículo 32, diz: dois dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Por conhecerem o tempo de Deus, os filhos de Isacar sabiam o que deviam fazer, o passo a seguir. Aqueles que entendem os tempos e as épocas do Espírito de Deus, ou não saberão o que Deus está tentando realizar na vida deles e constantemente não agirão corretamente. Jesus fala desse tema em Lucas, capítulo 12, 54 ao 56, que diz: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Você sabe que o agricultor não colhe na época do plantio. É óbvio que ele tem de semear na época do plantio para poder colher na época da cega. O plantio na época certa é crucial para se obter uma boa colheita. Se o agricultor plantar antes ou depois do tempo, não terá uma boa colheita, pois as sementes lançadas na terra precisam adequar-se ao solo e ao clima para se desenvolverem. A umidade, o calor, a geada e o frio virão antes da época da colheita, para usufruir tudo que o Criador coloca ao seu dispor. O agricultor precisa entender os tempos e as épocas. Ele sabe a hora de semear, quando arar e o momento certo de colher. O mesmo acontece com a igreja. Estamos nos preparando para uma grande colheita e para recebermos os benefícios dos cuidados do nosso supremo agricultor, Jesus. Temos de conhecer os tempos e as épocas. Queremos colher, mas a época da cega não chegou. O agricultor ainda está limpando a terra e podando os ramos. Jesus repreendeu os judeus por procurarem as coisas erradas na hora errada. A Escritura diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. O nosso objetivo com esse livro é compartilhar o entendimento de que existe um tempo especial, com um propósito crucial, em que vivemos em tempos de deserto, em que trabalhamos duro e podamos as plantas para que o fruto apareça. O propósito do deserto na vida do crente é o de prepará-lo para algo importante que virá. O deserto tem o seu lado bom, especialmente para aqueles que obedecem a Deus. Há um propósito com o deserto: treinar-nos e preparar-nos para um novo mover do Espírito Santo. Se essa verdade não estiver impregnada em nós, ao entrarmos no deserto, poderemos nos comportar indevidamente. Sem perceber, as pessoas começam a fazer coisas erradas. Se você tentar achar uma rota de escape antes de perceber a razão de Deus, o haver colocado naquela situação, isso é porque o porquê do deserto na sua vida. Você poderá ficar durante um longo tempo nos lugares ermos,
O resultado é que você passará a enfrentar dificuldades, frustrações e derrotas, a menos que entenda que foi Deus quem o levou ao deserto e que Ele é quem está cuidando de você. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, por não entenderem a razão de serem levados para o deserto. Toda uma geração morreu antes de entrar na terra prometida. Deus queria prová-los, prepará-los e treiná-los no deserto, mas o povo não entendeu essa maneira, achando que Deus o estava punindo. Por isso, o povo murmurou, reclamou e constantemente pecou. Quando chegou o momento de deixarem para trás o deserto, entrando definitivamente na terra prometida, deram ouvido ao relatório dos espias medrosos, levados a escolher entre as promessas de Deus e o seu pavor. Acompanhadas de capacitação divina e a visão humana, acompanhada da incapacidade humana, escolheram a última, desprezando o próprio Deus. Achavam que não poderiam herdar a terra que manava leite e mel, como Deus prometera. Por isso Deus lhe disse: vou dar o que vocês merecem. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Agiram erroneamente por desconhecerem a natureza e o caráter de Deus. E o que parecia ser uma jornada curta no deserto prolongou-se por toda a vida. E aqueles que sabem que para entrar na terra prometida precisam atravessar o deserto, enfrentam as dificuldades com alegria, sabendo que mais além desse lugar seco e inóspito, a terra prometida os aguarda. Essa visão da glória futura os capacita a terminar a jornada, dá-lhes coragem para enfrentar os obstáculos, a fim de serem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versículo 4. Deus está preparando vasos úteis para os seus serviços, aptos a receberem o novo mover do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, o deserto não é lugar de punição e de reprovação, tá? Então, esse livro trataremos, né, de que não é o deserto. Falaremos do propósito, benefícios e juízos que daí advém. Oro a Deus a fim de que os exemplos, ilustrações e as palavras ilustrativas que o Espírito Santo me levou a compartilhar com você o ajudem a caminhar sabiamente nessa terra durante o tempo de deserto pela qual você terá de passar. Temos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus, que enfrentou com sucesso os dias do seu treinamento no deserto. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 22, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma visível de uma pomba e ouve-se o Pai clamando: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ele não apenas clamou para que todos soubessem que Jesus era seu Filho. Deus fez questão de anunciar que tinha prazer nele. Mesmo assim, em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Só nesse fato, deveríamos lembrar que a razão de sermos levados para o deserto não é porque fomos desaprovados ou porque estamos sendo punidos por Deus. Jesus foi aprovado por Deus e levado ao deserto. Precisamos deixar isso bem claro logo ao início deste livro. Ele é um assunto que precisa ser compreendido antes de prosseguirmos adiante. Outro ponto que tem de ser entendido é que Deus não trouxe você para o deserto deixando-o sozinho e tornando-o alvo fácil para a aquisição de Satanás.
A segunda geração dos filhos de Israel que viveu no deserto recebeu de Deus a seguinte promessa: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Entenda bem, o Senhor não para de agir em nossa vida só porque estamos no deserto. Ele nos conduz por ele, e sem ele nunca chegaríamos ao outro lado. Além do mais, o deserto não é lugar onde somos deixados, como uma prateleira, até que ele volte a nos usar. Não é assim que Deus age conosco, ao contrário. O deserto é um período de tempo no qual ele age em nós constantemente. Você conhece a expressão não se vê a floresta através das árvores? Da mesma forma, se dá com o deserto. É difícil ver a mão de Deus agir em nós quando estamos nele. O terceiro ponto que deve ficar bem claro é esse: o deserto não é lugar de derrota, pelo menos para aqueles que obedecem a Deus. Jesus, fraco e faminto, sem ninguém a quem recorrer e sem ninguém o que encorajasse, sem nenhum conforto ou manifestação sobrenatural, durante 40 dias, foi atacado pelo diabo no deserto. Jesus derrotou o diabo usando as palavras de Deus. O deserto não é lugar de onde os filhos de Deus saem derrotados. É lugar de vitória, como diz a Escritura. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Enquanto peregrinava no deserto, o povo de Israel era constantemente hostilizado pelas nações ao redor. A ordem era: lutem. Os israelitas derrotaram os amorreus. Números capítulo 21, do 21 ao 25. Os midianitas, Números capítulo 31, do versículo 1 ao 11. E o povo de Bassã, Números capítulo 21, do 33 ao 35. Se o propósito de Deus para eles for a derrota, não ordenaria que defendesse sua posição. No entanto, muitos não conseguiram entrar na terra prometida, morreram antes. Não era isso que Deus pretendia. As mortes ocorreram por causa da desobediência do povo. Espero que essa breve dissertação sirva para deixar bem claro que a razão do deserto na nossa vida não é porque fomos desaprovados ou porque estamos sendo punidos por Deus. O deserto tampouco é um local onde Deus nos leva e nos deixa vagando sozinho. É um lugar de vitória, se apenas obedecermos e crermos em Deus.